Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área e hoje a gente vai discutir um assunto muito importante, pois hoje estão sendo realizadas as eleições regionais na Venezuela, ou seja, eleições em todos os 23 estados do país, e elas servem como um indicativo do que será o próximo período na Venezuela, né? A direita busca utilizar o resultado dessas eleições como um termômetro para suas ações. O chavismo, vendo o sucesso do seu resultado na Assembleia Nacional Constituinte, onde teve uma esmagadora vitória, antecipou as eleições para outubro, né, para esta data, 15 de outubro, como uma forma de você garantir a sua vitória. Talvez não da forma como foi em 2012, eu até peguei aqui um mapinha, eu vim aqui no Paint e pintei, né, cada estado venezuelano, os nossos irmãos venezuelanos, de acordo com a votação em 2012. Né? Até então não se tinha todos os problemas que a Venezuela enfrenta hoje, né, em termos econômicos, fruto de uma sabotagem, grande parte, né, é fruto de uma sabotagem do imperialismo norte-americano. Isso precisa ser destacado. A Venezuela e da própria burguesia venezuelana. A Venezuela hoje ela é vítima de uma política de estrangulamento financeiro, né, que visa desgastar o regime Maduro ao máximo e transformar o regime venezuelano mais um capacho, como você tem aí tantos outros pelo mundo, e roubar, né, as riquezas da Venezuela, mais especificamente as suas riquíssimas reservas de petróleo, e fazer do nosso irmão, né, nosso vizinho aí do norte, mais um estado cliente norte-americano. Basicamente é isso, né? Não tem aí muito mistério em relação a isso. Não é uma questão de, pelo menos por parte de quem tem grandes interesses nessa questão, né? Que é o povo venezuelano, e o imperialismo norte-americano e a própria burguesia venezuelana, né? Aquele setor mais direitista, um setor ultra atrasado até para os nossos parâmetros nacionais, né? Em termos de brutalidade. Quem via a Venezuela antes de Hugo Chávez tem uma noção do que era. E aí eu faço essa pontuação, que é importante ver que essa questão, quando você coloca esses três atores, chavismo, direita venezuelana e imperialismo, não é só o norte-americano, eu cito o norte-americano, pois ele é o mais importante e o mais ativo nessa história, né? Até porque os Estados Unidos nos trata aqui, nós como todo, Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, como seu quintal. Eu ia falar seus quintais, mas é um quintal só, né? A política que é aplicada a um, gradativamente vai sendo aplicada contra todos, né? E aí você pega desde Fernando Lugo no Paraguai, você vê uma sucessão de golpes, de manobras ali para subverter governos, né? E por aí vai. Porque não é uma questão de socialismo contra capitalismo ou de ditadura contra democracia, como é uma narrativa muito utilizada aqui pelo cartel da imprensa brasileira, né? Eu peguei essa reportagem do G1 aqui para servir até como uma ilustração, mas sim uma disputa entre um país que quer tentar manter a sua soberania. Todas as críticas aí que eu vejo, até setores de esquerda como o PSTU, tem um regime bolivariano, né, dito bolivariano, da Venezuela. É um país que tem uma posição independente contra um setor desesperado do imperialismo, Estados Unidos da América, que quer fazer valer na base da força, na base do seu poderio econômico, e caso a situação não seja possível reverter através de manobras ou de acordos, que até mesmo haja uma guerra civil, né? Você estimular ali o caos, assim como foi feita lá na Síria, por exemplo, né? Na Líbia e tantos outros países aí que os Estados Unidos detonaram.
E aí a gente vê aqui que nas eleições de 2012, eu fiz toda essa volta aqui para chegar que o chavismo teve uma ampla vitória, né? E a mesa de unidade democrática, que é a oposição, que amalgama ali uma série de partidos, dentre eles partidos desde extrema direita até partidos ali que se dizem de centro, mas que estão alinhados à política imperialista na Venezuela. Só teve aqui 3 vitórias: Amazonas, né, o estado aqui que é mais próximo de nós aqui no Brasil; Lara, que é um estado de porte aqui; e Miranda, que fica ali na fronteira com a capital Caracas, e seria mais ou menos como é São Paulo aqui para o Brasil, né, que é o estado mais populoso, e era o estado que o Capriles é governador, né? Ganhou para governador, ganhou apertado, ganhou por 51-49 em 2012. Então aí você tem várias projeções, né? Há quem diga que o chavismo vai perder, mas que seria por uma diferença menor que em relação na votação legislativa de 2015, quando o chavismo sofreu uma derrota para a direita, né? E isso ajudou a travar questões lá no Congresso, inclusive foi o que motivou ao regime ter optado por a questão, né, de vamos fazer uma constituinte para poder ter um processo mais democrático e tentar neutralizar um pouco as ações sabotadoras da direita, né? Há quem diga que o chavismo vai ganhar apertado, essa é a projeção do governo, que teria de 13-10. Você tem um problema de fato de que a situação econômica da Venezuela é complicada, pelos motivos que eu citei anteriormente. Você tem até as tais acusações de corrupção, e é difícil você conseguir manter o governo em alguns estados, como Zulia, por exemplo. Zulia aqui, que é um estado importante que fica aqui na fronteira com a Colômbia. Eu vou até tentar trocar de cor aqui para mostrar esse estado amarelinho aqui, tá vendo? Mas há essa possibilidade de que se ganhe de 13-10, né? A direita fala, não sei se eu já citei isso, de que eles ganhariam de 18-5, né? Seria algo muito exagerado. Mas o principal é o seguinte: quais seriam as consequências aí desse resultado? A direita busca, tendo ali, caso ela tenha uma vitória esmagadora, o que ela tenta ali é uma projeção muito otimista, mas caso viesse a acontecer, eu acho difícil. Isso seria usado como uma... Vou voltar aqui para a reportagem. Isso seria usado como meio de pressão contra o chavismo, que já tem setores ali mais à direita, né, dentro do... Essa ideia de que o chavismo, que Maduro é um comunista, é coisa que só tem aqui desses debilóides aqui de extrema direita. Ele é um social-democrata, simples assim, né? E caso se tenha uma vitória esmagadora da direita, isso seria usado como um meio de você pressionar o chavismo a uma saída negociada para a eleição de 2018. Essa é, no momento, a tática principal da direita, né? E essas eleições vão ser um termômetro para medir isso aí. Porque aí alguém pode me perguntar, mas por que haveria a possibilidade da esquerda, no caso do chavismo, perder? Porque embora o povo puto com a direita, porque a direita, inclusive, não só o povo venezuelano não é bobo, sabe que a direita tem conluio com os Estados Unidos com essas sanções impostas aí, e inclusive tentou sabotar a votação da Assembleia Constituinte com essas guarimbas aqui. Eu até botei no Google, que eram uns criminosos, né, que foram contratados ali para atacar o povo. Até gente foi assassinada que ia votar lá na Assembleia Constituinte. Então isso inclusive ajudou a desmoralizar a oposição direitista e serviu como um voto de confiança ao regime de Maduro, porque o regime chavista ainda é a maioria na Colômbia. Esse papo de que
Maduro só teria 2 em cada 10 venezuelanos o apoiando. Isso é uma lorota, isso não existe no mundo real, né? É uma peça de propaganda que visa dizer que a Venezuela viveria uma ditadura, algo que não se verifica, inclusive por quem saiu daqui do Brasil e foi observar em loco lá na Venezuela. Teve um pessoal do PCO que foi lá esse mês aí visitar a Venezuela, sentir o termômetro das ruas, conversar com as pessoas, e se verifica que ainda há uma maioria da população que confia no regime social-democrata de Maduro. Mas tem um problema. Da votação da Assembleia Constituinte para cá, embora use-se a retórica anti-imperialista, contra a direita golpista, etc., a situação do povo não vê uma melhora, porque infelizmente o governo Maduro ele não radicaliza as coisas, vamos dizer assim, expropriar os meios de produção de vez, né? Você faz algumas medidas desesperadas ali, aumenta o salário mínimo, congela um preço aqui e ali, mas dá cestas básicas ali, dá alimento para os pais ferrados ali, né? Gente que é o setor mais pobre da população, e esse assistencialismo é muito forte. A Venezuela destina grande parte das suas receitas para programas sociais. Isso é algo elogiável, não estou criticando isso, mas diante do quadro econômico venezuelano, exigiria-se algo mais agressivo, e o chavismo ainda resiste nesse ponto, porque, como eu disse, o regime bolivariano, dito bolivariano, ele não é um regime revolucionário, ele não é um regime comunista, então ele tem essas limitações. Ele vai procurar a todo momento, vou trocar aqui para não ficar chato, numa tela só para vocês aí, ele vai buscar a todo tempo ali servir como uma conciliação de classes. Inclusive tem alguns setores econômicos, né, que estão ainda assim com o regime de Maduro, né? Lógico que não são os grandes burgueses que estão fazendo toda essa campanha de sabotagem. Esconde comida lá, vira e mexe, pega, etc., né? Mas tem esses problemas e o povo percebe isso. E aí você tem uma campanha maçante da imprensa capitalista que existe dentro da Venezuela. Esse papo que a Venezuela é ditadura é conversa fiada. E tem trouxa que acredita, né? Eu até estava vendo meu amigo Rayone Júnior aí, que ele fez um vídeo sexta-feira, infelizmente, não sei por que razão esse hangout foi deletado, né? Ou ele optou por privar, e eu respeito isso, mas ele pontuou muito bem uma crítica ao canal do Clayson, que é um cara de centro que tem aqui, né? É até atacado pela extrema-direita, por esses Nando Mouras aí da vida, que o Clayson, ele é um cara que se baseia no que sai na grande imprensa, no cartel da imprensa capitalista, e ele diz que a Venezuela é uma ditadura, algo que não existe, não é ditadura nenhuma. Ao contrário, eu diria que a Venezuela e a Bolívia são as duas maiores democracias aqui da América Latina. Comparado com o Brasil, a Venezuela é 1000 vezes mais democrática, 1 milhão. Mas enfim, tem todas essas questões que o povo percebe. Então essa retórica não é o suficiente, né? Então o regime chavista caminha para um rumo muito perigoso caso não ofereça mudanças reais na situação do povo venezuelano. E não tem jeito. Ou você radicaliza nas ações contra essa direita canalha e faz um braço firme na economia, ou gradativamente você vai ver a direita indo mais para cima. E aí ela tem várias opções. Eu já coloquei uma aí, né, que seria com uma vitória esmagadora. Você forçar uma saída negociada. Caso aconteça isso aí, que é a projeção do próprio governo Maduro, de ter uma pequena derrota, mas que poderia ser uma vitória em relação a 2015, onde o regime, a esquerda perdeu com uma certa significância e poderia ser vendido, né, como uma vitória, uma retomada em relação às eleições nacionais de 2015, seria a direita intensificar essa guerra econômica, né? E aí dependeria do que Donald Trump fizesse. Mais sanções, isso aí é algo que tem um certo pé atrás por parte dos Estados Unidos, pois isso
poderia inclusive servir como argumento, que o Maduro vai chegar e falar, tá vendo aqui, ó, vai ficar mais claro pro povo ainda isso aí. Pô, os Estados Unidos estão sacaneando a gente. E aí? Poderia se utilizar o FMI ali de modo a você fazer incentivos financeiros ali, visando a eleição de 2018, caso a direita ganhe apertado, né? Ganhe apertado para que ela viesse unida a certos rachas hoje na direita venezuelana, dentre os que caíram fora e dos que decidiram disputar essa eleição. Ó, vamos com peso lá, vamos jogar todas as fichas em 2018, porque a gente está vendo que há a possibilidade do Maduro cair nas próximas eleições, porque o desgaste é muito grande. E pode haver a possibilidade de você estimular uma guerra civil, é algo que eu não descarto, né? Já há movimentações aqui na fronteira da Colômbia com a Venezuela, de grupos mercenários, né? A Colômbia, infelizmente, é um estado cliente norte-americano, né? Um estado poodle, não o povo colombiano, que é um povo maravilhoso, trabalhador, mas a elite local colombiana, né? Que é um troço muito complexo. Até queria fazer um vídeo, mas eu não me sinto entendedor suficiente para fazer um vídeo, porque a Colômbia ela é muito complexa, cara. Você tem que entender a questão do campo na Colômbia, né? Até esse vagabundo desse Uribe aí, que é um narcotraficante, só aqui no Donkey Kong Country que um sujeito daqueles, né? Os mesmos caras que falam do bandido bom e bandido morto. Eu já vi aí puxa-sacos aí, esses caras de extrema direita elogiarem Álvaro Uribe, né? Que é o maior traficante da América Latina, esse cara aí. Um dos, né? Um cara que tem claras ligações com a CIA, um cafajeste, né? Mas esse pessoal fica assistindo esse seriado ali do Padilha, aquele que o Wagner Moura era o Pablo Escobar, o Narcos. Eles acreditam lá naquela historinha de Estados Unidos bonzinho, né? Estados Unidos, que é o maior estado, é o maior cartel de drogas do mundo, chama-se Estados Unidos da América. Mas enfim, grupos mercenários aqui da Colômbia são utilizados aqui para criar sabotagens dentro da Venezuela. E isso poderia levar a uma guerra civil e aí justificar uma intervenção humanitária nos mesmos moldes que foi feito na Síria, né? E aí até é preocupante, né, o nosso papel aqui subserviente, né, com o governo golpista de Michel Temer, que vai estar usando aqui a nossa Amazônia, o nosso território, para servir ali de treinamentos esse ano, no final desse ano, para até mesmo uma possível invasão da Venezuela, né? É algo que nós temos que nos mobilizar e repudiar veementemente. Ninguém tem que mexer com a Venezuela. Deixa o povo venezuelano em paz, viver a vida deles e decidir os seus próprios destinos. Os Estados Unidos, eles têm que tirar as patas imundas deles aqui do nosso país, dos nossos vizinhos, do mundo, né? E aí você vê aqui verdadeiras escórias aqui na internet, que eu já cansei de citar, não preciso ficar repetindo a todo momento, né? Que atacam a Venezuela. Mas enfim, não vou me esticar muito nisso aí não. Acho que deu para falar sobre tudo que envolve essas eleições venezuelanas, né? Os desafios que Maduro vai ter para o próximo período, as ambições da direita com essas eleições. Eu estava até vendo que a direita, esse pessoal que se exilou, né, lá no estrangeiro, eles chegaram ao cúmulo do ridículo aí essa semana de fazer um tribunal de exílio aqui em Washington, né? Que não reconhecem a justiça venezuelana, que estaria sendo aparelhada. Ou seja, o que é democrático é o que está sob o controle deles, né? A verdade é essa. Então deu pra gente falar um pouquinho aí. Perdão se eu acabei me esticando demais. Eu até estava conversando e respondi o comentário do amigo João Vitor, né? Que me sugeriu que eu fizesse vídeos mais curtos, mas eu achei por bem, pelo menos nesse vídeo aqui, de uma maneira mais simples, né, mais informal, e às vezes um pouco enrolada, né, que eu não faço, nesse vídeo não vai ter edição, não faço o roteiro, explicar, né, trocar uma ideia um pouquinho aí, sobre tudo que envolve essas eleições regionais da Venezuela, porque
eu sei muito bem que logo quando saírem os resultados aí, ao longo do dia, principalmente quando vier o Fantástico aí, que esse pessoal é movido pela grande imprensa, né? Principalmente Globo, Folha de São Paulo, Estadão, vai vir churume aí, né? Até de um certo amigo não, filho de Embu das Artes e afins aí que fazem merda aqui na internet. Valeu, galera, um abraço, bom domingo e vamos que vamos.